Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais um conteúdo construtivo. Prosseguimos com mais uma das iniciativas da Sensidia, essa aqui em especial para propagar informações sobre ambientes mais escalares e resilientes, com viés voltado em trazer temas úteis, né, para a comunidade. O objetivo aqui é engajar, né, novas ideias, iniciativas, promovendo todo um conhecimento em cima dessa base que a Sensidia já carrega. Meu nome é Igor Guimarães, eu sou arquiteto de soluções do time de Solutions da Sensidia. Para quem não sabe, a Sensidia é líder no mercado de APIs, oferecendo soluções de integração e consultoria, adotando uma estratégia mais digital, conectada e aberta, né? Numa variedade de setores, indústrias e, por consequência, gera muito conhecimento. Beleza. Então, um alinhamento, né, pela amplitude do assunto. Existe uma literatura aí grande, suficiente para falarmos horas aqui de autoscaling, não é o objetivo, né? Se falarmos de escalada, já teremos aí particularidade de cada ambiente, de forma que abordaremos diferentes técnicas para cada nó que existe dentro desse ciclo de requisição. Então, nesse momento, estaremos chegando ao nível aí de Netflix, por exemplo, né, que tem uma estrutura de escalada bem agressiva, por ser. Então, são exemplos mais complexos, né? Tratando de streaming em detrimento de APIs com requisições assíncronas, por exemplo. Então, envolve mais complexidade sistêmica. Seria quase que olhar um universo com a lupa, né? Então, o conteúdo aqui dessa forma. A ideia é focar na atuação de um gateway de APIs como um nó importante do ecossistema completo. Abordaremos alguns itens essenciais nesse aspecto de arquitetura da solução. Para fechar, a ideia é correlacionar algumas etapas que estão atreladas aí aos processos de negócio, dando suporte para esse time, né, garantindo aí a resiliência dos serviços. Essa nossa agenda aqui, o objetivo dela é cobrir, né, como podemos ver essa parte do gateway, fazendo algumas analogias para nos ajudar a fixar o conteúdo como um todo. Então, primeiramente, é contextualizar o momento que a tecnologia se encontra, né? A gente vai abordar aí, dar um passo atrás e entender esse ciclo. Então, a cada nova arquitetura, enfrentaremos novos desafios a serem trabalhados até que essa arquitetura amadureça o suficiente para ser utilizada com nível de abstração, que resolva os problemas do mercado naturalmente. Então, a arquitetura ela vai nascer, ela vai vir com uma proposta e isso vai sendo trabalhado no decorrer do tempo, né? Isso aí vai sendo ajustado, né? Vão vindo parâmetros e permitir que isso seja utilizado num nível de abstração, né? Essa aqui é a ideia. Porém, isso vai criar novos problemas, né? Problemas ainda mais complexos, seguindo um fluxo de evolução mesmo. Então, com isso, nós não vamos ter uma arquitetura bala de prata, né, para resolver um problema de escalabilidade como um todo. A ideia é que, dentro de um contexto tecnológico, abordar o que pode ser feito, né, diante aí desse cenário. Então, busquei algumas inspirações no Everest como referência de escalada do ser humano e como funciona essa preparação, né? Como diz os esportistas assim, o preparo para o ataque ao cume, né? E para termos um mapa, né, do ambiente atual, faremos um discover dessa arquitetura, abordando aí esses itens essenciais. Beleza, então, iniciando aqui, abordando qual seria esse período de transição, né? Então, como eu informei anteriormente, a arquitetura ela vai evoluindo no decorrer desse processo, né, de liberações de versões, tudo que acontece num determinado contexto, ele segue aí um fluxo de desenvolvimento, e essa transição ela acaba ocorrendo, porém, algumas coisas aí elas não são desmembráveis, né? Então, por exemplo, essas três camadas aí de negócio, elas podem até ser subdivididas como um todo, né? Essas barreiras aí, elas conseguem ir ser ajustadas, porém, são três camadas distintas, né? A camada de apresentação, que é onde o usuário ele vai ter a relação, né, interface homem-máquina, isso aí é um contexto como um todo. A escalabilidade dessa camada aí, ela tem algumas particularidades.
Depois uma camada, né, que vai absorver aí as lógicas de negócio, que seriam de fato voltados ali a cada um, né, dos cenários a serem resolvidos dentro de um contexto de negócio mesmo, digamos, né? Então, aplicações, integrações, tudo vai residir nessa camada e a camada de armazenamento de dados, de informação, né? Nesse caso, seria um terceiro grupo aí. Cada um desses grupos tem a sua escalada, né, definida de maneira ali voltada para esse contexto. Então, escalar o front é diferente de escalar um back-end, né, que tem outras orientações, por exemplo, para escalar a base de dados. A replicação, redundância de estudo tem aí suas particularidades. O objetivo aqui não é entrar dentro de cada um desses mundos, né, é dar uma dimensão completa, e aí, né, para termos essa dimensão, nós vamos falar aqui de uma transição, né, que ocorreu entre o monolito e os microserviços. Então, se a gente der um passo até anteriormente aos sistemas monolitos, né, quando tudo isso estava, por exemplo, numa base de mainframe, seria uma outra parte, né, aí dessa linha do tempo, mas focando aqui nessas duas, por quê? Quando eu comecei, né, com o desenvolvimento, estavam surgindo, né, os servidores, né, foi uma época de transição já dessa segunda camada de cliente-servidor ali, né, vindo para uma pegada mais web, por exemplo. Então, os sistemas eles começaram a ser estruturados em cima de application servers. Esses sim estavam sobre uma segunda plataforma, né, do sistema operacional. Então, eram muitas camadas aí até a gente chegar no nível da aplicação, né? Qual foi a ideia do pessoal? Começar a quebrar isso, né? Começou a ficar muito complexo. Como eu falei, começou a absorver inteligência demais, muitas funcionalidades, requisitos não funcionais, né? Transação de banco, a parte de log, tudo isso aí começou a ser incorporado nesses application servers e o tempo de startup disso era muito longo, né? Então, subir um servidor de aplicação, por exemplo, contendo lá dentro várias aplicações deployadas, né? Isso aí demandava um tempo muito grande e não era nada fácil de escalar. Então, o dimensionamento desses sistemas era muito complexo de ser feito, né? A gente tinha ali que levar, né, exaurir mesmo a capacidade de pensar quantos usuários, né, concorrentes a gente vai ter em cima dessas requisições, qual vão ser esse fluxo, né, o que o banco aguenta, o que a camada de visão ali, né, de presentation vai processar, né, o processamento, então, ele não era feito no browser, era um processamento feito todo no back-end, né, esse bind aí das informações entre a informação lógica e o HTML, né, para isso ser enviado. Então, os microserviços, eles vieram resolver, né, boa parte desses problemas, né, a parte de startup, ter sistemas mais coesos, né, a parte de implementação ali mais voltada para o negócio. E isso, dependendo da utilização, você consegue escalar um microserviço e o outro, por exemplo, que não tem tanta necessidade, você pode mantê-lo ali no nível de processamento mais baixo. O que nós temos então, né? Um sistema monolito, a diferença aí no caso do microserviço para escalada, ela seria grande, porque o monolito você não vai ter margem para fazer isso dinamicamente, né? Dependendo do contexto, né? Por exemplo, colocar um novo application server por trás de um load balance, tudo isso dentro de uma infraestrutura, né? Que não tinha ali esse suporte a auto-scaling facilmente, isso tudo era complexo. Então, os microserviços eles trouxeram essa facilidade, onde o monolito ele tinha ali dificuldades em setar, né, esses parâmetros para manter esse modo dinâmico, né, a gente veio com microserviço, porém ele trouxe outras complexidades em relação ao funcional, né, então seria necessário ir voltar, né, para uma base e entender diante de um cenário onde a minha infraestrutura ela pode ser alocada, né, diante de um player aí de cloud, né, um AWS, um GCP, por exemplo, eu já tenho ali mais facilidade em promover esse tipo de arquitetura. Então, né, uma outra transição aí foi quando a gente deixou, né, de criar esses microserviços, né, que seriam microservidores ali, e passamos a criar, de fato, aplicações serverless, né, onde não teria, portanto, o papel do servidor. O setup ele ficaria
baseado ali em funções, por exemplo, né? Então, cada ação, ela demanda todo um ciclo dentro dessa própria requisição, né? Então, o que antes a gente tinha um startup do servidor, abrir uma conexão com o banco, manter essa conexão aberta dentro de um pool, aguardando esses requests, né? Não, tudo isso é feito naquela transação, é muito atômico, né? Isso aí, mais uma vez, mexeu um pouco com a parte financeira, porque entre, né, a gente prover um ambiente monolito e um ambiente de microserviço, eu já posso escalar. Porém, eu vou ter um mínimo ali necessário para manter, né, esse ecossistema funcional. Já na parte aqui do serverless, né, a gente não precisa de manter esse mínimo. Isso vai ser sob demanda, né? Você pode provisionar ali alguma frente de espera para isso. Vão vir outras técnicas para trazer aí resiliência e até mesmo eficiência desses serviços, mas existem esses contextos, né? Então, quando a gente vai falar de escalabilidade, por exemplo, trabalhando no ambiente serverless, né, a gente tem aí algumas facilidades maiores que aí a gente vai abordar aí no decorrer do material. Então, aqui a gente vai abordar um cenário, né, quando a intenção é boa e o resultado é inesperado. Esse aí é um desenho da Marcha e o Urso. Foi o episódio mais visto dessa temporada aí, que é a Receita para o Desastre, e nesse caso ela teve uma escalada, né? Então, quem tiver curiosidade pode acompanhar, vai ter essa dimensão aí do tanto que essa receita escalou. Trouxe aqui para a gente alguns cenários, né? Fazendo aí uma analogia. O primeiro, que, né, embasar em alguns pontos, né? Então, existem vários tipos de escalada, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Esse primeiro é uma escalada relâmpago, né? Então, contextualizando, né? Super Bowl, campeonato americano aí de futebol. Então, tem essa liga, né? A NFL. O que acontece, né? Bastante telespectador e foi feita uma promoção, né? Esse QR Code foi exibido e nesse momento a empresa estava com essa iniciativa aí de Bitcoin grátis. Então é muito acessível, né? Você está ali de frente, você está com o celular na mão, você já busca o QR Code. Nesse caso, né, um time de usuários aí por trás, acompanhando tudo isso, foi lá e marcou um touchdown, né? Então, os servidores não aguentaram o número de requisições. Então, durante aí esse evento, no caso, derrubou o site, né? A quantidade de acesso não estava condizente aí, né? Não estamos aqui, no caso, para entender essas razões, né? Cada cenário dessas razões aí, se bobear, não foram uma, né? Foi uma união de fatores que levou a essa queda. Então, entender tudo isso, né? Depois aí para limpar, né? Essa bagunça que fica o complexo, né? Abordaremos também o que a gente precisa para entender esses cenários no decorrer do tempo, né? Quais ferramentas, logs e tudo mais. Então, seria aí um primeiro exemplo, né, de cenário. Num segundo, né, o mesmo, assim, um pouco parecido, porém aqui, qual que é a diferença, né, dos dois? Que aqui a demanda era esperada e a quantidade, né, de salas aí, de salas e cadeiras, né, isso é muito limitado, né, então, assim, o que acontece? O usuário ele vai ter ali uma ansiedade em cima disso, a quantidade de refresh, né, para conseguir uma daquelas vagas ali, ela, né, se baseia em tentativas. Então, é um cenário que trouxe aí os Vingadores, né, nessa oportunidade foi a pré-venda dos ingressos e o pessoal tentando comprar e tudo se rompeu, né? Então, precisamos aí entender, né, no caso, a Fandango, ela, né, correu atrás, buscou informação, o que aconteceu, ela conseguiu ver, né, essa característica que a gente pontuou aqui, e para o lançamento do Ultimato, ela já trouxe aí uma funcionalidade que seria essa sala de esperas, né? Então, o usuário ele não ficava mais, né, com essa tentativa em cima de tentativa, tudo isso aí aumentando ali o throughput dos requests. Então, também um cenário bem específico, né? E para fechar aqui o terceiro, né? Então, trazendo um pouco da última Black Friday, o que foi, né? O diferencial e foi justamente essa parte das entregas expressas. Então,
nessa oportunidade, o custo, né, o diferencial estaria sendo a entrega que chegasse mais rápida, né? Então a expectativa ali era grande de comprar, ter todo esse tracking, né, ocorrendo, onde está a minha entrega, né, num centro de distribuição mais próximo, que dia que isso vai chegar na minha casa, também gera ali todo um processamento que vai além da loja virtual, né? Então a gente pensa ali da loja virtual como interface, mas por trás vai ter toda uma engine de pagamentos, por exemplo, a parte da cadeia logística, tudo isso ali processando essas informações, né, derivadas da compra, organizar esse material, né, despachar, tudo isso aí são etapas, um fluxo de processo que tem que ocorrer de maneira rápida, né? E o que acontece? Muitas vezes esses cenários, eles são previstos nessa volumetria aí, porém tem toda uma necessidade de mercado que pode, né, trazer um fluxo além do esperado. Então, uma das reclamações, né, dessa última Black Friday foi justamente essa parte de entrega, né, essa visibilidade de informação, né, o time da entrega, de fato, era para ser uma entrega expressa voltada ali em trazer mais agilidade, porém, o cenário ele foi um pouco mais complexo do que isso, né, até pela proximidade ali do Natal, né, tudo isso aí trouxe, além do Black Friday, outras frentes de compra que foram prosseguindo ali no mês subsequente. Então, olha para você ver, já emendou, né, uma sequência grande de janelas de compras, né? Então, tudo isso aí trouxe uma necessidade de revisitar todos esses sistemas, identificar ali quais são esses nós, né, que estão trazendo uma baixa produtividade ali, né, para esse fluxo como um todo, e atuações, né? Então, aí a gente entra aí, quais são essas atuações que a gente precisa, né, pelo menos identificar e promover dentro desse contexto para evitar uma queda, né? O que acontece muitas vezes é entender os limites, né, dentro desse ecossistema. Isso aí gera um investimento grande de tempo ali, né, de toda a equipe, entendendo o racional, desenhando, elevando, fazendo testes. Então depois desses tombos aí, né, entender de fato o que levou a essa queda. E aí vem essas preocupações. Como que a gente vai manter essa arquitetura resiliente? Foi feita toda uma escolha de arquitetura baseada em serviços resilientes, porém a arquitetura ainda rompeu, né? Onde foi a falha, né? O que levou aí à degradação de alguma funcionalidade é algo de fato, né, da arquitetura, é algo sistêmico ali da parte de desenvolvimento que cabe algumas otimizações, né, do ponto de vista técnico, né, até mesmo de algum algoritmo. Então, assim, são N pontos aí de observações, né, de estudos que a gente tem que manter, e com isso a gente precisa entender, por exemplo, essas rajadas de processamento. Olha para você ver, nos 3 exemplos, né, no primeiro, né, era esperado, mas não com a volumetria talvez que chegou, mas foi um grande pico durante um curto espaço de tempo, né? Então, assim, nos próximos 3 minutos, quem conseguir focalizar e disparar uma requisição vai ter acesso aí a um volume de Bitcoin grátis, por exemplo. Isso vai ocorrer num espaço curto de tempo, vai ser durante o intervalo, depois vai fechar essa janela, né? Então, é um pico grande. No segundo ali dos Vingadores, por exemplo, esse tempo já é determinado pelo consumo, então existe um pool de cadeiras, né? E conforme isso aí vai sendo vendido, vai zerar esse, entre aspas, estoque, mas vai ser pontual. E no terceiro cenário, né, de lojas online, por exemplo, já é um volume que ele vai crescendo, até chegar num volume alto, né? E vai se manter aí durante um tempo. Esses produtos vão acabando, né? Essas promoções vão se finalizando, então o processamento ali ele vai reduzindo, né? Então, são duas partes, né? Crescer essa infraestrutura e depois como reduzir, né, essas máquinas aí que foram provisionadas que trazem custo. Então trazendo aí para a nossa realidade, né, o que nós temos aqui, né, como ser humano, o que seria um exemplo de escalada para o ser humano dentro do contexto que nós vivemos, né? Agora vamos pensar assim, uma escalada agressiva, seria o Monte Everest, né? Não tem como, né? Podem até existir outros aí com um nível de dificuldade maior, mas isso aí é algo cobiçado, né,
para esse pessoal que tem esse tipo de atividade esportista. Qual que é a analogia que a gente vai fazer, né? Eu, por exemplo, eu não vou escalar o Everest sem um preparo, né? Sem um condicionamento, sem ter o conhecimento, por exemplo, do caminho que eu vou percorrer, na verdade, quais seriam essas etapas no decorrer aí dessa jornada, né? Então, o que a gente pode entender aqui? Seriam de 6 a 10 semanas, né, para prosseguir aí com esse caminho. Mas 6 ou 10 semanas num caminho tão curto como esse seria um monte, né? Então, tirando aí a dificuldade, colocando isso numa linha reta, né, linear aí, seria feito bem mais rápido, né? Porém, tem todo um contexto ali, né? O primeiro, a altitude, né? Então, a tarefa de reunir esses suprimentos, caminhar até os acampamentos base, né? Ajustar-se a essa altitude. A altitude ali, a gente precisa de realizar uma aclimatação do nosso corpo, né? Porque você vai subindo e o corpo ele vai perdendo oxigenação, ele vai ter que acostumar. Então, tudo isso, olha para você ver, trazendo um pouco aqui para o contexto tecnológico, seria uma escalada, né, bem no nível computacional. O sistema ele vai crescer, né, a base ali de computadores, por exemplo, para processar essa informação, vai demandar memória, vai demandar CPU, isso vai chegando ali no limite novamente, mais uma etapa de crescimento, né? Então são fases aí dentro dessa jornada que vai levar aí ao cume, né? Vai chegar lá aos 8.848 metros. Pensa para você ver. Então, eu acredito ali que aquela, né, a faixa ali, 8.000 metros, a maioria dos alpinistas precisam de tanques de oxigênio, isso aí a gente denomina como a zona da morte, né? Então, esse acampamento ele fica mais ou menos a 8.000 metros de altura, né? E o perigo, né, depois da subida ali, a gente vai ter que descer. Então, a maioria dos acidentes, né, elas acontecem na descida, onde o montanhista ali, no caso, ele já está cansado, né? Então, mais uma vez, trazendo a analogia aqui para a gente, além de escalar todo esse sistema, depois você tem que reduzir conforme, né, essa pressão aí essa pressão de requisição, ela vai diminuindo, a gente tem que reduzir esse complexo computacional, porque tudo isso é custo, né? Manter isso aí ativo gera despesa. Então, tem esse trade-off aí para gente acompanhar. Então, fica aí essa dica, né? Essa escalada aí do Everest, por exemplo, eu trouxe aqui mais para contextualizar, né, essas dificuldades e baseando no estudo, né, a gente precisa de uma estratégia, né, um preparo aí para a gente ter o sucesso dessa operação, né? Então, o ponto principal aqui é entender nosso contexto, né, ver ali, baseado no que a gente já teve de experiências, navegar em todo esse ecossistema, né, e entender essa dinâmica, né? Como que eu vou crescer, né? Vai ser um pico, vai ser um crescimento no estilo um gráfico de baleias, por exemplo, que vai começar ali com a margem pequena, vai chegar no ápice, vai manter isso durante um tempo e depois ter um fluxo de requisição reduzido, né? Tem que entender esses eventos sazonais, né? Se é Black Friday, se é uma promoção. Aqui entra alguns cenários que nós temos, né? Como case, por exemplo, onde a escalada ela precisou ocorrer, né, baseado de fato em alguns eventos. Então, o Gateway ele traz consigo alguma capacidade, né, de segurar isso aí, por exemplo, né, uma das funcionalidades dele como um todo seria justamente essa, né, então na borda ali seria dar essa segurança para a nossa camada de back-end. Então, seria um pouco desse desenho, né? Fazendo uma referência aqui no Gateway como a borda aí dessas requisições, né? A gente pode ter tanto serviços externos quanto esses clientes fazendo essas requisições, disparando ali eventos para o Gateway. O Gateway ele vai ter que receber isso. Então, o primeiro ponto de escalada que a gente vê seria justamente o Gateway. Dali para trás, né? A gente pode manter uma sinergia conforme essas demandas vão crescendo, a gente começar aí com essas notificações para quê? Para dar informação para o back-end se preparando, né? Para a gente ter ali, então, uma escalada preditiva. A maioria dos players hoje, eles já englobam esse tipo de funcionalidade, né? Essa escalada preditiva baseada no crescimento computacional. Então, se a memória está crescendo, se o processamento, né? Se a CPU ali está
tendo mais demanda, tudo isso vai sendo monitorado através de eventos no decorrer do tempo, para quê? Para não pegar, né, esse sistema aí de maneira que ele não consiga reagir, né? Então, o sistema ele tem um tempo de reação, né? O que a gente vê é que não dá para escalar automaticamente, a não ser que você traga para uma arquitetura bem serverless, por exemplo, né? Aí você já não vai ter aquele ramp-up do servidor como um todo, mas fazer toda essa arquitetura também em cima, na verdade, fazer todo esse sistema em cima dessa arquitetura é complexo, né? São vários nós ali, tem muita coisa referente a um legado, talvez, então tem partes, né, que tem que ser avaliadas e ver, de fato, qual que é, né, dentre esses pontos aí, o meu nó mais fraco, né? E aí, através desse nó, conseguir trazer para dentro do Gate essa blindagem, né, dessas requisições aí para garantir um fluxo contínuo, manter uma cadência dentro desse fluxo de processamento. Então, aqui a gente vê um exemplo, né, da demanda crescendo, a escalada ocorrendo, né, diante aí de um pico, né? Ali a gente pode ver que durante o meio do dia ali é onde o sistema está mais ativo, né? A quantidade de usuários está fazendo mais utilização como um todo, porém, esse cenário, né, ele não pode ser repetido em outros, por exemplo, né? Num cenário, por exemplo, de uma promoção já seria diferente. Então, projetar um sistema que escala, né, é bem diferente de utilizar uma arquitetura escalável, né? Então, você conseguir, né, que essa arquitetura escale diante dessa necessidade, né, mais próximo aí dessa necessidade, pelo menos, né, é o que traz um custo operacional justo, né, enxuto assim. Então, por exemplo, pensa numa empresa que tem alto volume, né, uma Netflix. Então, isso aí é um ponto bem peculiar ali dentro do algoritmos deles, né? Eles querem escalar sob demanda, eles querem estar mais próximo ali dessa curva da realidade, né? Antecipando, é claro, para não ter, né, uma queda provocada aí, talvez pela ausência de força, mas tendo aí toda essa preocupação com o fator custo. Aqui alguns exemplos, né, de escaladas. A gente tem aqui um workload preditivo, né? E aqui já um plano de escalada, né? Aqui, olha para você ver, ele já vai crescendo conforme essa demanda aí vai crescendo, né? Essas requisições vão aumentando. E aqui uma escalada preditiva diante de um fluxo atual, né? Aqui um exemplo de requisições por segundo, né, com picos, né, onde vão ter ali talvez várias promoções, vários eventos, né, que vão trazer essa necessidade do sistema de processar informação como um todo. Então, entender essas características aí e ver onde o seu contexto se encaixa, né, é algo primordial para a gente ter esse dimensionamento. Então, a ideia aqui é trazer esses pontos de atenção, né? Ter essas reações preditivas, além de um cenário programado, seria dar base, né, para o ecossistema como um todo trabalhar ali numa produtividade máxima, porém sem derrubar algum desses nós, né? Que aí sim seria o desastre, né? No caso. Aí já tem que ter um plano de disaster recovery, fail recovery, para quê? Para garantir que após essa queda, por exemplo, esse sistema se restabeleça. Pensa isso diante de um cenário de alto fluxo de requisição. O gateway teria que agir também ali rapidamente, né? Evitar passar essas requisições para o back-end, por exemplo, que ele vai saber que lá vai estar tomando, por exemplo, um erro 500, né? Algum erro aí HTTP condizente. Então, essa inteligência no gateway daria ali talvez um fôlego para esse recover ocorrer, né? Diante de um cenário onde tudo isso estivesse exposto, o usuário, né, o sistema ia estar ali em startup, o usuário tentando requisitar, né, funcionalidade, talvez toda a parte operacional e essa cadeia, né, não esteja pronto, então pode ocorrer mais uma queda, então é um ciclo que pode ocorrer, né, é algo cíclico aí diante dos usuários derrubarem o sistema tentar subir, cair novamente, então cenários aí para serem evitados. Então, que a gente já vem falando aqui, né, traçar esse perfil de consumo, né, entender esse throughput cotidiano, chamadas por dia, por hora, como que o meu crescimento ele se dá, né, e como que eu estou prevendo
essa ocorrência aí num dia, por exemplo, de alguma promoção, né? Tentar trazer um pouco dos números cotidianos para fazer essa preditiva, né? E entender esse tipo de sazonalidade, né? Vai ser um pico de conexão e depois isso vai parar, né? Vai ser um crescimento constante até eu chegar no meu limite, né? Qual é o meu limite, né? Determinar esse consumo para eu ter ali um goal e conseguir travar, né? Essas aquisições, por exemplo, e até mesmo evitar que ocorra uma queda. E aí, depois disso tudo, né? Tem que entrar o exercício de validação, né? Não vai dar para validar isso no dia, né? Assim, esperar que tudo isso funcione e comporte como o esperado. Então, ter um ambiente de homologação de testes aí, né? É super importante. Muitas vezes até mesmo fazer, né? Algum cenário ali já formatado, né? Com exceções, por exemplo, tentando cobrir todo o ecossistema, né, a nível de funcionalidades, para evitar uma surpresa aí em tempo de produção. Então, pessoal, a primeira técnica aqui, né, o primeiro ponto de atenção aí é justamente esse warm-up, né, esse pré-aquecimento dos ambientes. Então, por exemplo, dependendo da situação, o tempo de warm-up de um servidor pode ser de 2 a 5 minutos, né, depende do que esse nó tende a processar, né, a representar diante de um cenário de computação mesmo como um todo, né? É uma parte que vai envolver dados, é uma parte que é só front, por exemplo. Cada uma aí, né, vai ter uma necessidade de um warm-up, né, de um preparo, de um pré-aquecimento para garantir, né, que vai ter um volume mínimo de funcionamento, porém, quando eu tiver a necessidade de uma escala, eu vou condicionar um ambiente disponível ali né, com a base maior, né? Eu já vou preparar esses recursos aí. Por quê? Porque eu quero que isso cresça linearmente, né? Eu não preciso esperar uma máquina, por exemplo, topar o processamento dela para eu ter iniciativa ali de criar uma nova. Não, né? A ideia já é, a hora que vê que o processamento já está ficando, né, assim, perto do esperado, ali 60%, por exemplo, já criar mais uma estrutura, dividir essas duas, crescer as duas em conjunto, e isso ocorrer de maneira mais linear. Então entra aqui uma parte de otimizações, né? Uma parte bem importante, por sinal, né? Ali, primeiro tópico, trabalhando com limites, por exemplo, entender esse throughput, né? Determinar esse rate limits, né? Através ali de rotinas, por exemplo, né? Um spike arrest, onde eu vou garantir que a conectividade com esse servidor, né? Seja garantida através de parâmetros, ok? Então, entender esses números, analisar, né, manter essa calibragem aí, quase que em tempo real ali, chega a ser um ponto, né, de observação diante de um cenário de promoção, por exemplo, de uma API de missão crítica, né? A API ela não pode cair, né? Ela vai ter que ter uma monitoria em cima dela e garantir que esse limite esteja sendo utilizado ali. Caso alguma coisa aconteça, a gente tem que ter cenários alternativos, né, para garantir que isso não se rompa. E uma abordagem seria a utilização de cache para fazer acessos rápidos, né, à informação. Então, o cache ele vem, de fato, como uma ferramenta importante, né? Você vai evitar que a requisição ela percorra por todo o fluxo de requisição, né? Talvez indo em uma base de dados que é mais complexo de retirar informação ali, né? Fazer uma leitura, uma escrita. O cache ele está no nível 1 ali da requisição, por exemplo. Isso traz, né, além de agilidade ali, traz um respiro para todo o back-end. A partir do momento que essas consultas, né, baseadas aí em requisições, elas têm uma volumetria até maior, né, e isso pode ser cruzado de uma maneira que a informação ela vai ser, né, trabalhada ali em forma mesmo de matriz. Pensa, por exemplo, um produto, né, com cores, tamanhos, tudo isso traz aí um nível de complexidade maior para, né, para a pesquisa como um todo. Então entra, né, um GraphQL ali para nos ajudar, né, como um mecanismo que disponibiliza, né, essa possibilidade de solicitar via GET atributos,
né, baseado em filtros. Então, seria um terceiro ponto, né? Através desses dois de cima aí, a gente pode ter o terceiro ali, que é a utilização de hipermídia, né? Então, o resultado, em vez dele trazer todo um complexo de informações, ele vai trazer um hiperlink para facilitar ainda mais a obtenção de novas informações. Então, tudo isso vai otimizar a utilização do sistema como um todo. Através de hipermídia, eu posso ter conexões via GET, por exemplo, né? Então, tudo isso aí eu já vou trazer mais a utilização de cache, né? Olha para você ver. E, para fechar, né, esse raciocínio, os serviços idempotentes, né? Isso aí também traz, né, é uma técnica que evita o processamento em duplicidade, né? Então, ele traz uma garantia de funcionamento, isso aí por si só já traz aí benefícios, mas além disso, dá para conciliar, por exemplo, um serviço com cache, né? Então, você vai evitar fazer todo um reprocessamento de regras de negócio baseado num formulário disparado, por exemplo, né? Você já vai estar levando isso aí para uma... Na verdade, vai estar deixando esse processamento de forma mais simples na primeira camada, evitando o fluxo, né? A Sensige, ela aborda esses tópicos, ela faz o uso, né, dessas práticas aí, inclusive, né, nas nossas consultorias aos nossos clientes. Então, por exemplo, o Banco Topazio, né, que impulsionou os negócios aí e multiplicou em 4.000 vezes a emissão de empréstimos. Então, pensa essa arquitetura, o tanto que ela teve que ser trabalhada, né, para um crescimento com uma volumetria como essa. Então, as coisas começam a fazer sentido, né, a partir do momento que a pressão ali ela começa a aumentar, né? Talvez o comportamento esperado para uma requisição, quando a gente faz, né, o uso, né, de aplicativos aí que vão ter APIs de missão crítica, por exemplo, tem que ser o mesmo raciocínio aplicado a 100 TPS, né? Tem que ter garantia ali de funcionamento como um todo, né? Outros exemplos são essas maquininhas, né, da Cielo ali, da Ticket, que a Sensidia também atuou com consultoria em cima, né, desse desenvolvimento como um todo, garantindo aí a estabilidade dos serviços, né, trazendo aí resiliência, porque, mais uma vez, APIs de missão crítica não dá para ter falhas aí em cima de um pagamento, por exemplo, tem que ter toda uma restrição de negócio aí para garantir essa entrega. E um vilão aqui, né, quando a gente fala aí de escalabilidade, né, eu já tive bastante cenários aí que eu já trabalhei e foram evidenciados que o timeout, de fato, ele jogava o processamento do gateway no chão, né? Então, o que que acontece? Qual que é o cenário, né? Ilustrando. A partir do momento que o seu back-end começa a demorar a responder, né, essas threads, elas vão começar a ficar presas no gateway, né? Então, o gateway ele continua recebendo essas requisições, porém o trabalho dele está ali aguardando uma thread do back-end responder. Então, o gateway ele vai cada vez recebendo mais requisições, isso aí vai travando, né, o pool de threads ali que ele tem para processar a informação. Então, talvez a CPU ela não vai estar crescendo, né, nem a memória, porque as threads elas vão estar consumindo baixo processamento, mas tudo isso aguardando o back-end responder. E cada vez mais o gateway disparando ali para o back-end, mais requisições. Então, o ciclo ele vai continuando aí, né, trazendo um risco. Então, qual que seria, né, o problema nesse caso? Seria identificar que essas requisições estão ficando presas no gateway, né? Ter esse dimensionamento, né, é algo complexo, né? Ter isso aí, então, em tempo, né, de produção é mais custoso ainda, operacionalmente falando, porque você tem que manter um log, né? Esse log ele vai ter que ser processado, ele vai ter que, né, virar informação e chegar até o indicador, então tudo isso traz um impacto aí, né, para análise caso não seja feito. E tem algumas opções, né, identificando ali dentro de um fluxo de requisição síncrono, o que dá para a gente tirar de dentro desse fluxo. Esse aqui é o exercício, né? Então, como que eu pego um fluxo e tiro ali, né, informações que eu posso trazer para um fluxo assíncrono, deixando essa requisição mais leve, por exemplo, e não deixando de processar, né, o que deve ser feito, por exemplo. Só não vou fazer isso naquele exato momento da requisição. Então, vou usar a requisição para disparar vários eventos assíncronos que vão ser processados ali, cada um no seu tempo, e no final eu vou juntar isso tudo, né, dentro de um fluxo de trabalho.
qual que seria, né, essa abordagem? Né? Por exemplo, a Sensid, ela tem o Events Hub, que é um produto justamente, né, que funciona ali juntamente com o Gateway, permitindo esse tipo de implementação. Né? Então, tem toda uma dinâmica por trás disso, como garantir, né, que esse fluxo se mantém rápido o suficiente, né, essa requisição ela bata ali no back-end, seja processada e devolvida, e tudo que for dependente disso, né, seja processado no segundo passo. Esse aqui é uma diretiva também que nos traz visibilidade do que está ocorrendo, né? Então, o que é manter um sistema vivo se a gente não tiver alertas, né? Para garantir que que esse ecossistema fique funcionando e caso ocorra alguma anormalidade, a gente seja alertado, né? Então, são vários níveis de alertas ali que a gente pode basear no consumo de informação, monitoramento de alguma operação específica, por exemplo, né? Esses disparos, eles devem ocorrer bem próximo ali do real time, né? E fazer isso também dentro de um fluxo síncrono, né? Ter ferramentas para fazer isso é complexo, né? Então essa parte de alertas proativos, ela tende a auxiliar bem, né, o contexto de produção a partir do momento que o sistema vai identificando algumas anomalias, isso tem que ser propagado, né? Isso tem que ser transferido ali para as pessoas tomarem decisões. Então esses níveis de alertas aí, eles têm que ser usados moderadamente, né? Porque se todo alerta for crítico, isso deixa de ser, né, deixa de ser evidenciado quando ocorrer alguma coisa crítica mesmo. Dentro desse fluxo de requisição, as ferramentas hoje, a partir do momento que já estão funcionando, é difícil, né, o time de desenvolvimento ativar uma monitoria ali em tempo de produção, né? Então, através do gateway, dentro de um fluxo ali, que a gente consegue colocar um ponto de interceptação, extrair ali, né, informações ou alertas, isso traz para a gente uma facilidade muito grande, né, em manter isso vivo, né, dentro de um fluxo organizacional todo. Então, é uma estratégia que ela deve ser utilizada de fato, principalmente em APIs de missão crítica, né? Tudo isso aí tem que ser monitorado o tempo inteiro, garantindo aí a saúde do ecossistema como um todo. Então, a partir de consumo de dados ou, né, monitoramento de uma série de operações, eu posso ter, né, esses alertas disparados, né, baseado em fluxo de requisição, né, ou até mesmo alguma informação que está passando ali dentro, por exemplo, que, né, tem um contexto específico. Opa, eu preciso de um alerta sempre que esse produto aqui for vendido, porque eu tenho o risco de dar um boom de vendas, né, em cima de um cenário. Dá para a gente entrelaçar aí bastante objetivos do negócio com essa necessidade, né, de disparos. Voltando um pouco para a parte de autoscaling, os alertas eles vão permitir que a gente regule, né, ele faça uma calibragem em tempo de execução em algo que está, né, comportando ali fora da normalidade, por exemplo, ajustando rate limits, trazendo ali algum spike arrest para um cenário específico, né, todo esse controle de throughput no gateway, atrelado aí a alertas, traz bastante resiliência aí, né, de modo que a operação tenha ali em mãos uma ferramenta para atuar. Diante do nosso cenário, né, do Gateway, por exemplo, seria o Sensidia Flexible Actions, né, seria a parte que a gente consegue configurar esses alertas, ter esse dimensionamento, né, do que está ocorrendo, então disparar para cada um dessas pessoas aí, né, envolvidas nessas frentes. Então, além dos alertas, né, pessoal, a gente tem que entender que essas informações elas têm que gerar indicadores, né, indicadores de desempenho do ambiente, como que está essa operação, quais eventos, né, e momentos específicos a gente tá tendo aqui dentro desse ecossistema. Ter isso bem próximo ali do real time é caro, é custoso, né, pegar uma informação, disparar através de log, processar esse log, né, compilar isso em index, então trazer isso para um dashboard. Tudo isso traz para a gente dinamismo, né, de atuação, porém tem toda uma complexidade de se manter. Então, ter esse acompanhamento, né, ter esse cockpit ali para ter a dimensão do que está ocorrendo, e até mesmo no momento de crise, conseguir tomar decisões baseadas, né, entendemos que o contexto aqui não está legal porque o sistema X, por exemplo, está
aquém do que ele poderia, né? O que está ocorrendo ali naquele momento? É uma falha momentânea, né? É uma indisponibilidade ali que dá para tratar cirurgicamente, ou foi um conglomerado de ações que levou a esse pico, né? Então, tudo isso aí através de dashboards, conhecendo, né, os objetivos ali, a gente consegue definir gráficos específicos para cada situação que traria mais assertividade nessas tomadas de decisão. Né? Então, o que a gente vê aí, né? A gente traz bastante o autoscaling como um serviço, né, pessoal? A gente tem uma arquitetura escalável, né? Mas manter isso aí escalando, né, conforme o esperado, vem como um serviço, né? Ter esse monitoramento, esse acompanhamento, além de um plano, né, de uma arquitetura resiliente, seria extrair o máximo de uma arquitetura baseada em eventos, né, que estão ocorrendo com o meu ambiente nesse momento, né? Como que eu vou me comportar aqui diante desses cenários? Quais seria esse background, né? E, né, vamos colocar um cenário hipotético aqui no nosso contexto, né? Num cenário de vendas aí na Black Friday. Então, né, até mesmo aprendendo aí com tudo isso que a gente falou agora, né? Qual que seriam essas etapas, né? A primeira, ter esse histórico, né? Entender o meu ecossistema, entender meus ambientes, quais são os meus números, o que é que eu vou monitorar, né? Ter toda essa visibilidade e dar visibilidade para todo mundo que participa aí do ongoing dessa operação, né? Ferramentas para atuarem, né? Conforme as oportunidades aí vão surgindo. Na segunda etapa, né, aprender com esse histórico aí e promover algumas ativações, né? O que a gente vai precisar de alerta deve ser configurado, gráficos alterados, né? Essa escalada preditiva como um todo ser revista, né, para conseguir suportar essa questão. E por fim entra a parte de operação. Aí sim, né? Assim, é monitorar, entender ali o que está ocorrendo, se isso está de acordo com o esperado e se alguma coisa está desviando, o que pode ser feito, né, naquele momento para evitar uma queda, né? Nesse cenário, o limite é o controle específico ali, a gente tendo essa dimensão de até onde, né, o sistema consegue ir, a gente vai ter aí um sucesso na operação. Lembrando que é difícil ter uma arquitetura completamente escalável, né? A maioria das vezes vai ter ali algum nó que ele vai ter que ser superdimensionado para garantir esse contexto como um todo e talvez a monitoria nesse ponto aí ela tem que ser até mais específica, né? Quais serviços dependem, né, desse outro do serviço terceiro, por exemplo, e pode trazer uma inoperabilidade. Todo mundo foi alertado dessa necessidade de escalada, né? Muitas vezes pode ocorrer aí alguma falha de comunicação, né? Um fornecedor terceiro, até mesmo um fornecedor ter ali também, naquele momento, inúmeras demandas né, de escalada e isso comprometer a arquitetura como um todo. Então, o que a Sensidia, né, tem de expertise de mercado aí? Eu vou trazer aqui para a gente 2 cases, né, de atuação. O primeiro ali é um case da Natura, né? Para quem acompanha a novela aí vai lembrar que teve uma personagem na novela das 9 que ela era consultora Natura, né? Isso aí, pessoal, foi uma estratégia de marketing baseada, né, em monitoramento que foi feito ali em tempo de operação e viu que em uma determinada faixa, né, de horário, a utilização do aplicativo ela subia, né? Ela demandava ali uma escalada maior, né? Ela se tornava uma API crítica naquele momento, né? Por exemplo, era a API de pedidos. E o pessoal viu que nesse momento, né, as consultoras elas passavam esses pedidos, né? Então, esse personagem foi introduzido na novela justamente para trazer aí uma explicação, né? Ela fazia ali naquele horário, ela passava os pedidos dela utilizando o mobile, então deu para fazer toda essa monitoria aí através dessa célula da Sensidia que é o API Care, né? Outro exemplo, né? Por exemplo, a Cielo, né? Que tem uma grande volumetria aí de requisições, né? Então é um ambiente que ele já arranca ali, né? Pesado, por exemplo, né? Para suportar todo esse request. Então é um ARMAP que tem um volume alto, né? De gateways, justamente para garantir essa alta disponibilidade e resiliência, tudo isso aí demanda uma monitoria constante, né?
uma observação ali pontual e atuações cirúrgicas, né? Em determinado momento, o que está acontecendo, né? Em determinadas situações, o volume de compras vai aumentar, então tudo isso aí faz parte aí de sazonalidades de mercado, né? E como que é feito isso? Essa equipe ela tem que entender essas definições, esses limites, né? Então esse pessoal entra em contato, faz todo ali um levantamento, aplica essas melhorias, né, baseados em setup, justamente aquilo que a gente viu, né, no roadmap, e através de dashboards aí, essa equipe ela tem, né, segurança de que o ambiente está comportando, né, tem um reflexo da realidade, seria mais isso. A partir desse momento, ter esse plano, né, esse ramp-up, né, esse pré-aquecimento, essa equipe ela atua juntamente aí com a nossa equipe de infraestrutura, traz aí, né, mais agilidade aí em caso tenha algum cenário demandando ajuste, demandando aí uma aplicação operacional ali pontual, né? E até mesmo um suporte com o War Rooms. Então, pensa numa campanha, por exemplo, de uma venda de ingressos, né? O Cinemark, por exemplo, cliente Sensidia também. No caso, a gente faz toda uma operação com eles, onde a gente coloca os profissionais em contato, né? Os profissionais de gate ali, de operação de APIs em contato com a equipe de ongoing de back-end, né? A gente faz um war room e garante que a comunicação ela vai ser efetiva, né? Então, essa equipe ela trabalha bem próximo ali do cliente, né? Ela sai um pouco de contexto ali de gateway como um todo, né? De infraestrutura, utiliza isso, porém trazendo toda essa expertise aí baseada em necessidades, né? Faz ali a utilização completa. E é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais esse conteúdo, onde foi apresentado todo um overview sobre a arquitetura de APIs resilientes, utilizando o Gateway como uma ferramenta para garantir essa entrega aos consumidores, protegendo toda essa infraestrutura do cliente com o controle de throughput, né, e outras técnicas para garantir a eficiência de performance do sistema como um todo. Sabemos dessas dificuldades, né, e com essa visão, espero ter aberto a mente de todos para uma futura operação utilizando APIs de missão crítica. Então, decisões sobre estrutura, crescimento preditivo, pré-aquecimento de ambiente, otimizações, isso deve ser pauta para o time responsável por essas questões, e a Sensidia, ela apoia os clientes, né, garantindo esse reforço nessa demanda aí, nessa hora. Então, pessoal, aqui vai essa receita para o sucesso, né, que é contar com esse time de atendimento especializado aí como background. Isso são fatores decisivos nessa hora, né, onde a informação real ali nos traz assertividades aí na tomada de decisão como um todo. Então, eu agradeço aqui, né, por mais essa visualização desse webinar. Espero que esse conteúdo, né, tenha entregue aí, no caso, né, todo o esperado, baseado no que o mercado utiliza, né, de técnicas aí, o que o mercado trabalha, né, em cima de operações escalares. Caso surja alguma dúvida, seguem os meus contatos, vocês podem ficar à vontade, e o nosso time de solutions aqui, a Sensidia como um todo, ela vai estar à disposição aí para ajudar, né, a construir um fantástico mundo sobre APIs.